Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que nós estávamos falando sobre política cultural, e hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui algumas anotações, algumas questões a respeito, do nosso trabalho. Vou compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar o bloco de notas, só um instante, gente. Não sei por que estava dando para compartilhar normal, né? Aí, agora sim, estamos conseguindo compartilhar. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho, reforçar alguns conceitos, né, a respeito das políticas culturais, né? Então, nesse momento, o objetivo dessa aula de hoje é justamente trazer uma discussão que identifique os desafios das políticas culturais e a importância, né, do planejamento como uma ferramenta de gestão para grupos e espaços culturais. Então, vou colocar isso aqui como o nosso tema de hoje, para grupos e espaços culturais. Muito importante a gente entender qual que é o nosso objetivo, né, hoje. Precisamos entender o que é, né, a gente falou, né, sobre política pública para a cultura no último encontro. Então, a gente tem que entender que é preciso identificar esses desafios, né, das políticas públicas para a cultura, ou como a gente está falando aqui agora, das políticas culturais, e entender o planejamento como uma ferramenta de gestão para esses grupos e espaços. Para levantar essa discussão sobre política cultural no Brasil, a gente precisa, né, ampliar o nosso olhar para contemplar a cultura sobre diferentes aspectos, né? A cultura brasileira, né? Como compõe a cultura brasileira, suas diversidades, suas identidades, seu modo de vida, seus costumes, suas crenças. Então, a gente precisa entender o potencial da cultura na promoção da coesão social e no desenvolvimento humano e sustentável. Então, o papel da cultura, a gente pode colocar dessa forma. Vamos colocar aqui, ó. Entender o potencial da cultura na promoção da coesão social, desenvolvimento humano e sustentável, e também como manifestação artística, respeitando a sua liberdade, vou colocar aqui, respeitando sua liberdade criativa. São palavras aqui importantes que a gente está falando, né? Liberdade criativa, manifestação artística, né? E entender que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise, a gente pensar e agir a partir, né, desse conceito de políticas públicas para a cultura, ele é um caminho de sustentabilidade social e cultural dos nossos municípios. Para que a gente possa alcançar realmente bons resultados propostos por essas políticas culturais, a gente precisa fazer um trabalho planejado, né, para poder tomar decisões mais assertivas. Muitas vezes, quando a gente fala planejamento, a pessoa vai vir e falar assim, mas eu não quero me engessar, eu não quero ficar sem liberdade. E planejamento não quer dizer prisão, quer dizer planejar, antecipar-se. Nós vamos ter uma aula para discutir só o conceito de planejamento. Mas é tentar fazer de uma forma mais assertiva, minimizando os riscos, né? Dessa forma, primeiro a gente vai abordar primeiramente agora, né, a política cultural.
E a gente pode entender, né, política cultural, isso a gente está tomando como base o texto da professora Maria Helena Cunha, que tem um trabalho muito importante a respeito de política cultural. E ela fala, né, que a gente tem que falar sobre política cultural porque é a política cultural que vai fazer com que a cultura seja feita de forma eficaz, consistente e democrática. E aí ela coloca algumas questões para reflexão aqui, eu vou trazer algumas para vocês. Qual é a política pública de cultura que é existente no nosso país, nos nossos municípios? Né? Existe uma política pública que respeite as condições, as diversidades culturais? É uma política pública que promove integração com outros setores? Então, nesse momento agora do nosso trabalho, eu vou colocar aqui uma questão para reflexão número 1. Reflexão 1. Para que você esboce, né, para que você escreva, na sua opinião, qual é a política, qual é o direcionamento, né? Porque escrever qual é a política às vezes é difícil, da política pública para a cultura no seu município. Direcionamento. Beleza. Então, questão para reflexão número 1. Escreva, na sua opinião, qual é o direcionamento da política pública para a cultura no seu município. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês analisarem essa questão, escreverem e logo mais a gente retoma. Beleza, então vamos dar continuidade aqui, né? Para a gente tentar primeiro esboçar o que é, a gente vai falar sobre isso, né? Para a gente poder entender melhor como que está funcionando, né? E falando sobre política pública para a cultura, é impossível a gente não perceber, né, o cenário que o Brasil vive hoje, um cenário de crise, né? Um cenário de crise da cultura, né? A gente pode pôr como um marco aí muito importante, como crise da cultura, né? O cenário atual. Crise do setor cultural. A grande crise do setor cultural, acho que um grande marco é a extinção do MINC, porque isso acho que tem muito, isso é muito marcante, né? Isso é muito representativo para o setor cultural, né? E a gente tem que entender que o movimento cultural ele precisa fazer, né, com que o poder público e a sociedade civil haja um diálogo, né, entre poder público, sociedade civil,
integrando com outros setores que compõem, né, a tela social da nossa cidade, que é o setor educacional, o econômico, ambiental, turístico e as próprias questões urbanas, né? Então, o primeiro passo para a gente começar a pensar sobre política cultural seria a gente entender, né, a correlação da cultura com a tela social, né? Economia, turismo, economia, turismo, ocupação do espaço público. A gente precisa entender essa correlação. E como colocar isso em prática, né? Como entender como é que colocar essa correlação ali em prática. O segundo passo, segundo o entendimento da Maria Helena Cunha, é justamente mapear as iniciativas culturais. E aí, vai uma outra questão para reflexão, uma questão breve, mais importante, que seria o seguinte, questão para reflexão 2. Quais os indicadores da cultura no seu município? Você... opa, questão para refletir da Enter e deletei. Quais os indicadores da cultura no seu município? Você sabe, né, quais são esses indicadores? Eles existem, né? Às vezes eles nem existem. Você nem tem conhecimento, às vezes eles não existem. O seu município, ele sabe quem são as pessoas que fazem a cultura, ele sabe quem são os profissionais da cultura. No seu município, você já respondeu algum questionário, né, alguma pesquisa que o órgão responsável pela cultura no seu município realizou? Então, vou deixar essa questão para reflexão, uns minutinhos, logo a gente volta. Bom, então depois dessa segunda questão para reflexão, é interessante que você coloque aí no seu caderno, que você anote o seu esboço, sua reflexão, porque para não ser um conteúdo somente expositivo, né? Para que você, para que você pense, né, sobre isso, para que você reflita sobre isso, né? Então, é muito, muito importante, né, que a gente tenha esses estudos. Porque a gente vai instrumentalizar a área com bases estatísticas, vamos formar um banco de dados. E isso faz com que as ações, né? Vou colocar aqui o terceiro passo. Isso faz com que a decisão de quais ações e iniciativas sejam mais assertivas. Decisões de quais ações e iniciativas serão mais assertivas. Isso é muito importante, porque se você não tem um diagnóstico, você não consegue realizar, né? Se você não tem um diagnóstico, você não consegue propor uma ação efetiva. É exatamente a mesma coisa de você realizar, por exemplo, uma consulta médica.
que você chega lá com diversos sintomas, com uma doença, com diversos problemas, você não sabe que doença é aquela, você só chega sentindo dor, tendo um problema. E aí você procura um médico. O médico, antes dele passar para você qualquer remédio, qualquer tratamento, ele vai fazer primeiro um diagnóstico, ele vai te fazer, se for um bom médico, né? Ele vai fazer uma anamnese, ele vai te perguntar, ele vai querer saber o seu histórico familiar, ele vai perguntar se aconteceu alguma coisa diferente, se você comeu alguma coisa diferente, desde quando você está percebendo aqueles sintomas, etc. E isso vai fazer com que ele peça exames, né, com que ele investigue, com que ele estude, e a partir disso, quando ele estiver estudando aquele doente, né, ele vai propor um tratamento. E esse tratamento, ele é com base na individualidade daquele paciente. É exatamente a mesma coisa quando a gente pensa em política pública para a cultura. A gente tem que pensar qual que é o terreno que a gente está entrando, né? Quem são essas pessoas que fazem cultura? Elas têm outros trabalhos ou elas vivem exclusivamente do seu trabalho artístico? Porque a gente sabe que no setor cultural é muito comum que os artistas acabem tendo outros trabalhos porque não conseguem se manter apenas com o seu trabalho artístico, falando financeiramente. Essas pessoas, elas trabalham individualmente, elas trabalham em grupos, elas têm um espaço cultural, elas não têm esse espaço, isso é feito na própria casa dela, né? Hoje, né, no famoso home office. Qual que é o nível de instrução dessas pessoas, né? Eles completaram o ensino médio, têm uma graduação ou não? Qual que é a renda dessas pessoas? Qual que é a quantidade, né, o quantitativo de ações culturais que essas pessoas realizam anualmente? É um evento, é dois? Eles têm uma continuidade de ações ou eles trabalham com eventos esporádicos? Né? E isso é muito importante, porque a partir disso você consegue fazer uma política pública para a cultura. E aí a Maria Helena Cunha, no material dela, ela fala justamente, né, dessa distinção importante de ser feita entre a política pública de cultura e a política de eventos, que nós até mencionamos na aula anterior, né? Que a política, vou até colocar aqui no nosso, como um quarto passo, diferenciar política pública para a cultura é diferente de política de eventos, né? Porque a política de eventos, ela se caracteriza por quê? Um conjunto de pequenos programas isolados que não se ligam entre si. E eles não se ligam nem entre si, nem a programas maiores, nem a programas futuros. Né? O que é o evento? A gente comentou, o evento é uma eventualidade. Vamos ver o que é o conceito de evento, para a gente poder entender. Né? Evento. O que é o conceito de evento? Vamos colocar aqui, evento dicionário. É um acontecimento. É uma festa, um espetáculo, uma comemoração, uma solenidade. O evento é aquilo que acontece, ele é um acontecimento. E o que a gente vê nas secretarias de cultura, nas diretorias de cultura? A gente vê uma política de eventos. São diversos eventos em conjunto. A gente tem o evento do Carnaval, a gente tem o evento do Natal, o da festa junina, a gente tem o do Dia da Cidade, a gente tem um dia um show de não sei o quê, a gente tem no outro dia uma peça de não sei o quê, mas são tudo eventos, todas essas iniciativas, todos esses acontecimentos, eles não estão ligados a algo maior, eles simplesmente acontecem e terminam. Nesses eventos, acontece aquilo e é uma coisa que não gera frutos.
comigo uma cidade que comemora o Natal, né? Que trabalha só com eventos. Não vou falar do Natal especificamente, não, mas vamos falar assim, ó, uma política pública de eventos, né? Uma política de eventos dentro de uma unidade governamental da cultura, é assim, vai acontecer um show. Aí a pessoa que vai produzir o show vai lá na Secretaria de Cultura e pede o apoio e tem o apoio. Aí a Secretaria de Cultura apoia, vai ter o show. O show, ele se encerra em si mesmo, né? Ele começa e ele termina. E ele não traz benefícios a longo prazo. Ele não está vinculado a outros planejamentos, né? Então, ele não está vinculado, por exemplo, a um grupo de músicos que desenvolve um trabalho educativo na área musical. Ele não está vinculado à manutenção dessa banda, dessa equipe de músicos, né? Porque essa banda pode hoje fazer um show, amanhã ela não existe, porque não existe nada que garanta a subsistência para que ela possa se dedicar exclusivamente para o seu trabalho artístico, né? E aí, gente, o que acontece na política de eventos? Você faz um Frankenstein. A sua política de cultura vira um Frankenstein. Porque vira um tanto de eventos soltos e nenhum tem nada a ver com o outro, né? E na política, né, quando a gente fala cultura dos eventos, o que isso significa? Significa que houve uma falta de planejamento, né? São ações geralmente consideradas práticas ali, coisas fáceis de se fazer, que não demandam muito trabalho, e oportunistas. Por quê? Porque elas são para autopromoção, muitas vezes, do gestor cultural, e muitas vezes é um jogo de interesse, né? Você faz isso que eu faço aquilo, eu te ajudo nesse show que você não sei o quê. E elas exigem pouca reflexão, gente. Isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando é a professora Maria Helena Cunha, que eu até pelos materiais que eu vejo, é a maior pesquisadora sobre gestão cultural do Brasil. Ela trabalha, se não me engano, na UFMG. Vocês podem procurar Maria Helena Cunha aí nos artigos científicos que vocês vão ver, né? E ela até ressalta, né, que essa questão ela não significa que exista uma crítica específica aos eventos culturais, porque os eventos culturais eles são importantes, eles têm um efeito multiplicador, uma capacidade aglutinadora, estimuladora, eles quebram a rotina, eles despertam a atenção da população para a questão cultural. Mas, como ação pública, não podemos ter só eventos. Eles têm que fazer parte de um contexto maior em uma política cultural. Então, eu vou até ler com as palavras da Maria Helena Cunha, para ficar algo assim, bem sedimentado, porque eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Vou ler nas palavras dela. A política de eventos caracteriza-se por ações que têm uma perspectiva imediatista, ou seja, segundo Teixeira Coelho, designa um conjunto de programas isolados que não configuram um sistema, não se ligam necessariamente a programas anteriores, nem lançam pontes necessárias para programas futuros, constituídas por eventos soltos uns em relação aos outros. As principais críticas feitas à cultura de eventos consistem na falta de planejamento e nas suas ações geralmente consideradas pragmáticas e oportunistas, de autopromoção e de jogo de interesses, que costumam ser postas em prática com mais facilidade, por exigirem pouca reflexão. Ressalta-se que essa questão não significa uma crítica específica aos eventos culturais, pois estes, além de terem efeito multiplicador e capacidade arregimentadora e estimuladora, quebram a rotina e despertam a atenção para a questão cultural. Mas, como política pública, devem fazer parte de um contexto maior em uma política cultural. Certo, vamos continuar então, porque ela vai falar aqui a respeito do significado de política cultural, segundo Teixeira Coelho. Vou ler exatamente como o Teixeira Coelho falou, né? A política cultural é entendida
habitualmente como um programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários, com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. A gente pode acrescentar a isso também que a política pública para a cultura, ela deve visar descentralizar o processo de produção, difusão, acessibilidade e distribuição dos produtos culturais. Ou seja, não é só realizar as ações, as iniciativas culturais, não é só satisfazer o desejo da população por essas necessidades culturais, mas também descentralizar essa produção, difundir, tornar acessível, distribuir esses produtos e serviços culturais. Isso é realmente muito importante. Alguns pontos, eles são fundamentais para que a gente leve adiante esse processo de discussão sobre a formulação da política pública para a cultura. E aí a gente ressalta que toda política, ela tem que ter um planejamento. Então, eu vou até colocar aqui, porque eu acho isso muito importante. Quando a gente está falando de política pública para a cultura, nós estamos falando necessariamente de planejamento. Ou seja, a política pública para a cultura, ela não é feita de forma de supetão. E não é algo que traz resultados imediatos maravilhosos, como o evento traz. Porque você vai lá e realiza um show, todo mundo viu que você realizou o show foi um sucesso, todo mundo viu que foi um sucesso, mas depois que o show acabou. Agora, quando você faz, por exemplo, uma iniciativa de política pública para a cultura, de capacitação dos gestores e dos fazedores de cultura do seu município, para que eles possam se inscrever em editais de financiamento à cultura. Então, olha, você vai capacitar os artistas do seu município para que eles possam fazer inscrição em editais, para que eles consigam financiamento das suas iniciativas em editais estaduais, em editais federais, em editais da iniciativa privada. Olha quanto que isso vai demorar para trazer resultados. Porque você vai precisar educar essa pessoa, você vai precisar entender dentro do mecanismo do município como é que você vai conseguir contratar uma pessoa para poder fazer esse trabalho. Você vai precisar trazer essa educação, você vai precisar entender com essa pessoa como é que ela vai trabalhar, você precisa ensinar, ela vai precisar ter interesse, ela vai precisar entender que tem possibilidade dela ter sucesso com isso. Aí esse curso, vamos supor que leva 6 meses. Aí com 6 meses, essa pessoa vai estar apta a inscrever-se em editais. Quanto tempo, depois que ela se inscrever em diversos editais, que ela vai conseguir aprovação em um ou em 2, no seu primeiro? Porque, igual eu também, né, que trabalho muito com essa questão de inscrição em editais, a gente inscreve em 10 editais para ser aprovado em um. E é um trabalho muito grande, muito desgastante, né, muito detalhista. Várias vezes já aconteceu com a gente de perder um edital porque esqueci algum documento, porque esqueci algum detalhe. Mesmo eu trabalhando com isso já há um bom tempo. Mas porque é realmente um trabalho bem específico. Então, você imagina, aí depois de um ano essa pessoa conseguiu aprovação no primeiro edital, e aí vem o recurso para ela realizar o projeto dela. Mas, se você vê isso no curto prazo, parece uma bobagem. Mas quando você vê no longo prazo, você está possibilitando a sustentabilidade do trabalho cultural daquela pessoa. Porque ela não vai depender mais apenas de donativos e apenas de favores que a administração vai fazer por ela, a administração pública. Porque se ela quer realizar, por exemplo, um show, aí ela vai ter que trabalhar de fazer o show, ela vai pedir na prefeitura para a prefeitura dar um som para ela, aí a prefeitura vai se promover naquilo, porque é um evento. Agora, se ela consegue manter os seus músicos, manter os seus equipamentos,
passar no edital para ela comprar mais equipamentos, passar no edital para ela realizar uma turnê. Percebe quanto a política para a cultura ela possibilita, através do planejamento, né, por meio do planejamento, a sustentabilidade dos artistas? Vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Então, isso é muito importante, né, gente? A gente precisa falar mais sobre isso, né? E nós não estamos falando aqui de uma pessoa ou de outra. Nós estamos falando que isso é comum de acontecer no Brasil e que vai mudar. Aos poucos vai ter que mudar, né? Se quem ver isso, identificar que existe isso no seu município, vai pressionar, né, o seu município de alguma forma para que isso mude, né? E aí a Maria Helena continua, né? Que ela fala assim: ações isoladas não humanizam as cidades nem ajudam a superar as tensões sociais. Por isso é preciso promover a integração social e democratizar o acesso aos bens culturais. Bom, e aí a gente fala sobre a questão do município. Por que é importante a gente falar do município? Por que é importante a gente falar da cidade? E vou deixar essa reflexão aí, essa questão para reflexão para vocês. Né? Opa, fiz a segunda, deixa eu colocar aqui a outra. Vou deixar essa questão aí, vocês analisem, escrevam, que no retorno a gente discute.
Bom, gente, quando a gente fala sobre, né, essa questão para reflexão, vou ler ela aqui novamente, porque é importante debater a questão da política pública para a cultura no município. Porque é no município que a vida acontece, é na cidade que a vida acontece, né? Se a gente for pensar estado e país, não existe, entre aspas, lógico, né? O que existe é a cidade, né? Então, por isso que a gente fala, porque os governos municipais, eles estão mais próximos da realidade dos cidadãos, eles conseguem ver com mais clareza quais são as necessidades de cada setor, e eles conseguem fazer a verdadeira descentralização cultural, né? Porque eles estão vendo ali todo mundo que precisa. Então, nós vamos destacar também mais alguns parâmetros para que essa construção dessa política pública para a cultura seja feita de forma democrática. O que isso significa? Para que ela possa ser difundida com programas que tenham foco em formação de público consumidor da cultura, desenvolvimento de trabalho conjunto com a área da educação, que é uma peça-chave para a formação de novos públicos. Então, a gente falar sobre público consumidor da cultura, gente, é muito importante. E isso é tão importante, por quê? Porque se existe público que consome cultura, se existem pessoas que estão acostumadas a irem ao teatro, a irem à ópera, a visitarem uma exposição, a, né, apreciarem um espetáculo de dança, a irem ao circo, quer dizer que essas pessoas gerarão demanda no mercado. Então, quando a gente incentivar a formação de público, consumidor da cultura, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando demanda. Quando a gente está criando demanda, nós estamos o quê? Fortalecendo a economia da cultura, pois nós vamos criar oferta. Vocês lembram da lei da oferta e da procura? Lei da oferta e da procura? É a mesma coisa. Existem muitas pessoas que querem consumir cultura, isso vai incentivar o artista a produzir cultura. E isso vai o quê? Contribuir para a sustentabilidade desses grupos culturais e trazer os diversos e milhões de benefícios que a cultura traz para uma sociedade, né? Então, a gente precisa trabalhar com o intuito de ter, né, uma educação, uma arte-educação. Então, uma cultura que esteja vinculada ao processo educacional. E isso faz com que as pessoas, isso estimula o raciocínio. Quando a gente traz a arte e a cultura para dentro da escola, nós estamos fazendo com que as pessoas aprendam a pensar por si mesmas. Né? A cultura faz isso, aprender a pensar por si só. Porque o que a gente vê muito hoje em dia? Pessoas que, na verdade, são verdadeiros papagaios humanos. Eles apenas repetem e replicam aquilo que alguém falou. E nem muitas vezes se dão ao trabalho de verificar se aquilo que foi falado, né, é realmente verdadeiro, né? Nós estamos vivendo aí um mar das fake news, né? É uma praga realmente as fake news. E muitas vezes a gente cai nessas fake news, né, gente? Mesmo às vezes tentando se policiar, tem horas que a gente está aí caindo nas fake news. Então, assim, olha quanto é importante que a gente capacite as crianças, os jovens, né, para que eles aprendam a pensar por si mesmos, para que eles aprendam a entender, né, como é que as coisas funcionam, a chegar nas suas próprias opiniões e não serem, né, meramente aí replicadores apenas, não sejam aí papagaios humanos. Isso é muito importante da gente falar. E além disso, quando a gente fala sobre, né, a questão, né, de parâmetros que podem construir uma política pública para a cultura democrática, a gente tem que falar sobre
criar ambientes que incentivem a criação artística livre, né? Criando condições para que novas pessoas entrem no mercado. A gente tem que falar sobre qualificar profissionais que atuam nos setores públicos e privados, a gente falou disso agora, porque isso vai fazer com que eles tenham consciência do papel importantíssimo que eles desempenham no desenvolvimento cultural dos seus municípios. A gente tem que falar sobre proteção e preservação do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, material e imaterial, porque o patrimônio, ele é a nossa história, ele é a referência de quem veio antes de nós, é muito importante. E aí a gente vai falar também sobre financiamento à cultura. Por quê? O setor cultural, ele não pode ficar somente à mercê das leis de incentivo, porque elas não são democráticas o suficiente. Então, precisa que a política pública para a cultura ela elabore diretrizes de diversificação de fontes de financiamento, né? Precisa entender quais outras fontes. Os fundos são muito importantes, né, gente? Os fundos de cultura são muito importantes. E outras fontes de cultura que são também muito importantes, né? E também precisamos pensar como que a gente vai fazer com que essas políticas públicas elas aconteçam, né? Então, desde o início, elas têm que ser pensadas para serem práticas. Então, as políticas públicas, vou colocar isso aqui. Políticas públicas para cultura devem ser direcionadas para a ação. Isso é muito difícil, mas elas devem ser direcionadas para a ação. E elas devem, na minha opinião, utilizar-se de ferramentas da gestão empresarial, da gestão, né, de forma geral, para serem efetivadas, para que elas possam ter indicadores, metas, né, para que elas tenham feedbacks, né, as retroalimentações. É importante, porque senão elas não morrerem. Retroalimentações, nem sei se escreve assim. Isso é super importante, para que esse sistema ele seja um verdadeiro PDCA. Nós vamos passar na parte de planejamento, nós vamos falar desse ciclo, né? O ciclo do PDCA, que é Plan, né? Do, PDC, Check e Act. Então, é planejar, fazer, checar e agir novamente. Ele é um ciclo. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas da gestão para poder falar sobre política pública para a cultura. Por isso que, para ser gestor cultural, a pessoa não precisa ser necessariamente artista. Talvez é até bom que não seja o artista, mas precisa... O gestor cultural, a gente falou sobre isso já, né? É um perfil muito difícil de ser encontrado, porque é uma pessoa que goste da parte da gestão, que entenda, mas que compreenda o caráter subjetivo da arte, né? Que compreenda todas essas nuances, né, da criação artística, que não é uma nuance como vender sapatos e roupas e tijolos e canetas, né? É completamente diferente. Bom, e a gente pode afirmar, né, que essa é o nosso maior desafio, né? É desenvolver uma política pública para a cultura que seja prática, que esteja orientada para o futuro e que seja democrática. Isso realmente é um desafio atual da política pública. Então, nós vamos colocar aqui mais uma questão de reflexão para a gente finalizar essa parte sobre política pública para a cultura. Nós vamos falar quais os desafios, na sua opinião,
para uma efetiva construção de política pública para a cultura no seu município. Pense aí, o que você acha que falta? Falta capacitação dos gestores, falta o olhar do executivo, né, de direcionar isso como prioridade, falta com que os artistas eles estejam mais ativos, falta uma maior organização da sociedade civil, falta tudo isso junto, pode ser, mas eu vou colocar aqui para vocês escreverem essa questão para reflexão aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, assim que der um tempinho para vocês escreverem.
Bom, gente, então nós vamos entender aí, né, quais são esses desafios, na sua opinião, para essa construção da política pública para a cultura no seu município. Como eu disse, pode ser qualquer um daqueles, né, que eu disse anteriormente, mas também ficou preto a tela, vamos parar aqui a partir. Mas também podem ser, assim, outros que às vezes vocês não estão visualizando nesse momento, né? Realmente está ficando preto, gente. Então, perrengues, né, tecnológicos acontecem. Então, a gente realmente entender aí quais são esses desafios, buscar entender como nós podemos auxiliar, né? O pensamento, ele, quando a gente fala sobre política, muitas vezes é visto como um pensamento assim: como podemos apontar erros, né? A quem iremos apontar os erros? E o que eu proponho aqui, na verdade, é a gente pensar o contrário, né? O que e aí eu não sei o que você é, né? Se você é artista, se você é gestor, se você é gestor de um grupo particular, se você é gestor na iniciativa pública ou na iniciativa particular, se você é de uma associação, se você faz parte de um grupo ou se você atua individualmente. É importante você entender como você pode colaborar para a construção dessa política pública para a cultura que seja mais efetiva. Talvez é votando melhor, né, pensando melhor no seu voto, ou talvez, não sei, fazendo uma associação dos artistas do seu município, ou quem sabe, se você for gestor público, procurando iniciativas de outras cidades que é sabido que talvez tenham mais desenvolvimento na área cultural e que aí vocês possam se basear. Então, assim, o pensamento é mais no sentido de encontrar soluções do que um pensamento de apontar erros. Acho isso muito importante ser mencionado, né? Porque a política ela é construída por pessoas, né? E as pessoas somos nós. Então, de alguma forma, a gente pode fazer sempre alguma coisa que esteja ao nosso alcance. O que não está, não está. E aí, paciência, né? Fazer o quê? Bom, gente, então eu vou finalizar essa aula aqui sobre política cultural, que a gente falou um pouquinho, e na próxima aula a gente continua, tá bom? Até a próxima!